Mejor que la vida es tu amor, como la tierra que no tiene agua. Que bom, mensageiro não importa. Também não sotaque, né? O que importa é a mensagem fiel a Deus. É muito comum, em lições como um assunto como o meu, falar sobre as diferentes técnicas de liderança, porque é simples e rápido. Também isso é muito superficial. Queremos construir uma base sólida de entendimento sobre a liderança. Antes de examinarmos os princípios de liderança, vale a pena entender como as pessoas funcionam. Entendendo o porquê que as pessoas fazem aquilo que eles fazem, reforça o porquê da importância dos princípios da sessão seguinte. E também podem ajudar o líder a focalizar naquilo que sua meta deve ser, a direcionar os outros. Primeiro. Aquilo que a pessoa mais ama na vida é o tesouro. É a devoção do seu coração. Mateus 6. Lê para mim. Lê comigo. Mateus capítulo 6, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões nem escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Seu tesouro é o que você ama, onde você está investindo. Pode ser coisas do mundo, pode ser coisas do céu. Seu coração vai procurar esse tesouro. Continuando, versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que te há sejam trevas, que grandes trevas serão. Teu tesouro será o foco da sua vida, e se o foco for bom, toda a sua vida será iluminada. Mas se o foco for mau, toda a sua vida estará nas trevas. Continuando. Ninguém pode servir aos dois senhores, porque um há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Podemos ter só um mestre, só um pouco. Você pode ter só um tesouro, um mestre. Esse mestre vai controlar e influenciar toda a sua vida. Mas como alguém ganha seu próprio mestre? É baseado no seu sistema de crenças. Tipicamente, qualquer coisa em que a pessoa acredita ser de maior valor é aquilo que a pessoa escolhe como seu tesouro e passa a o servir. Se a pessoa acredita que Deus é o que existe de mais importante, de mais valor, então aquela pessoa irá louvar e a servir a Deus. Se a pessoa troca Deus como seu tesouro para algo criado, então esta pessoa passa a cultuar um ídolo. Romanos 1, 21 a 25.
precisamos falar um pouquinho sobre idolatria. Tenho uma sugestão. Enfim, toda a idolatria acaba sendo o culto do ego. O problema de idolatria é que, no fundo, tem alguém que está vivendo para si mesmo. Ganância é idolatria. Colossenses 3:5. Vamos fazer uma pergunta. Por que Israel louvou a Baal ou Baal? Israel procurou os ídolos porque Israel pensou que eles poderiam oferecer as bênçãos e a abundância. Osias 2:4-8, Jeremias 34:17-18. Então, Israel foi atraído a servir a Baal porque eles acreditam que Baal podia oferecer as coisas que eles querem. Com essa atitude, também pode louvar o Baal e louvar o Senhor também, no mesmo tempo. Porque se Baal me dá essa coisa, eu quero. E se o Senhor vai me dar isso, eu quero isso também. Mas quem a pessoa está servindo é ti mesmo. Então, nós achamos em Ezequiel 23:39, Israel lavando os dois ao mesmo tempo. A atitude de fazer uma pezinha de tudo para sair com vantagem. Eu quero viver para mim. No fundo, o tesouro é ganhar o mundo. Viver para si mesmo. Baal era apenas um meio de ganhar prosperidade. A crença deles. A ganância, portanto, é idolatria. Colossenses 3:5, Efésios 5:3. Então, quando nós falamos sobre evangelismo, se revolve na morte do ego e o começo do reinado de Deus na vida da pessoa. Para a cruz, para Jesus, a cruz significou sua própria morte. Para ser um discípulo, devemos morrer para o nosso ego e começar a viver para Deus. Lucas 9:23-25, 14:25-35, Gálatas 2:19-20, segundo Colossenses 5:15-21. Então, nosso tesouro não deve ser deste mundo, mas é Deus. Deve ser a Deus. Temos um sistema de crenças. Aquilo que eu acredito ser verdadeiro cria o meu sistema de valores. Uma ferramenta principal de Satanás é de semear mentiras sobre aquilo que é verdadeiro e que tem valor. João 8:44, nós descobrimos que Satanás é o pai de mentira. Ele alega pelas riquezas ou quais são simples são falsas. Ele alega para as coisas do mundo coisas que são falsas. Marcos 13:22, 1 Timóteo 6:17. Lembra a história de Eva? Será que ela foi tentada? Passa pela árvore e pega a fruta antes de Satanás chegou? Não, para ela, aquela árvore era morte. Ela não quer chegar perto. Ela tem nada a ver com essa árvore. Ela não tinha desejo para a árvore. Mas Satanás chegou e começa falando mentiras. Meia-verdades. Que é mentira. Ele está criando um sistema de crença. Isso é bom. Pode fazer isso para ti. Pode te ajudar. Então, quando ela começou a acreditar, começou a valor da coisa, a tentação começou e o comportamento seguiu. Até Eva acreditou nas mentiras de Satanás. Ela não foi tentada a comer do fruto até ele chegou. Porque Israel tinha tantos problemas para de cultar Baal. Eles acreditaram que Baal podia realmente fazer alguma coisa. Porque nenhum brasileiro fazendeiro está cultuando Baal. Nenhum brasileiro fazendeiro
acredita que Baal tem poder. Mas nós temos outras crenças. O que pode sustentar. O que pode supor. Né? Para viver como cristão é necessário uma nova mente. Essa aqui, um novo mente. Sistema de crenças. Um novo sistema de crenças. Baseado na verdade que vem da palavra. E não nas mentiras de Satanás do mundo. Romanos 12, 1 e 2. Efésios 4, 17, 24. Terceiro. O coração e seus desejos. Nós sentimos a força e impacto dos nossos valores em nossos desejos. Quanto mais a pessoa valoriza algo, maior ainda será o desejo e amor pelo mesmo. As tentações se vêm dos desejos vis dentro de nós mesmos. Tiago 1, 13 a 15. Desejos determinam o comportamento. Por que você vai louvar o Senhor no domingo, ao invés de assistir televisão? Em vez de brincar futebol, alguma coisa. Por quê? Você vai louvar Deus no domingo porque você dá mais valor ao culto do que o esporte, a televisão no domingo. Por que você vai fazer isso ou aquilo, que seja? Porque você acredita em alguma coisa que cria sistemas de valores e no fim que você vai fazer. As pessoas fazem aquilo que eles mais valorizam. E lê comigo Lucas 16, versículo 15. Mas Jesus lhes disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Os sistemas de valores que o homem levanta e fala, isso tem valor, isso é importante, é uma abominação para Deus. É diferente. Isso é um amor, outro amor. Para viver como cristão, precisa mudar a mente, precisa mudar valores e desejos. Precisa viver assim. Lucas 16, 15. Também vamos ler 1 João, capítulo 2, versículos 15 e seguinte. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberania da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. A vida cristã requer um novo sistema de desejos e valores. Valores que pertencem ao Espírito, não à carne. 4. O corpo e seu comportamento. Nós somos responsáveis pelo nosso comportamento, porque ele vem de dentro de nós. Vamos ler juntos Marcos 7, versículo 20. Jesus está dizendo, diz, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem dos maus desígnios,
importunação, os furtos, os homicídios, os adúlteros, a avareza, as maldicias, o ódio, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Também Lucas 6, 45. O homem bom do bom tesouro do coração tirou o bem, e o mal do mau tesouro tirou o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Nosso comportamento, nossa conversa, está mostrando o que está aqui no dentro. Está mostrando nosso tesouro, nossas crenças e valores. Desejos determinam o comportamento. Os líderes cristãos não devem ver sua meta como sendo alcançada se eles meramente levam alguém a fazer a coisa certa. Eu levei ele à igreja. Então, está feito. A meta do líder é de levar as pessoas à sujeição a Deus. Assim, o comportamento correto virá como consequência natural, porque tem muitos motivos do comportamento. Até medo pode fazer a coisa certa, mas o coração não está certo. Tem muitos motivos para fazer a coisa. A meta não é comportamento. A meta é o Senhor no coração. A lealdade da pessoa ao Senhor. E resultado é comportamento correto. Precisamos ter comportamento correto, claro. Mas isso não é a meta. Se conseguir isso, não conseguiu a meta. Ainda tem mais. Nós estamos descrevendo como as pessoas funcionam. Então, podemos ver claramente como o homem de Deus deve ser. Então, parte 2. Temos princípios básicos da liderança santificada. No passado, todas as vezes que o povo de Deus estava sem uma liderança santificada, o resultado foi desastroso. No período dos juízes, cada pessoa fazia o que era correto em seus próprios olhos, porque não havia rei sobre Israel. O resultado foi o recorde desastroso de pecado e rebelião, os quais são relatados no livro de Juízes. Hoje, nas famílias onde não existe uma forte liderança santificada, elas acabam sendo separadas, resgatadas pelo pecado, resultando em grande sofrimento tanto para a igreja como para a sociedade. Através das Escrituras, Deus nos tem dado vários princípios de liderança santificada. Esses princípios se cruzam e se interligam. É difícil explicar um destes princípios sem também descrever um pouco os outros. Tem uma outra sugestão. Os princípios que Deus quer para liderar a família não se diferem ou contradizem dos princípios gerais que Deus deu para seus outros líderes. Os princípios que Deus quer para liderar a família não se diferem ou contradizem dos princípios gerais que Deus deu para seus outros líderes. Isto é verdade e pode ser visto em Tito 3, 4 a 5. Uma qualidade necessária para um presbítero é que ele já tenha demonstrado esses princípios de liderança em sua própria família, os quais ele precisar de usar dentro da igreja. Diferente do mundo, onde apenas alguns poucos possuem as técnicas necessárias, o conhecimento e personalidade que são considerados essenciais para ser um líder bem-sucedido,
Nenhum dos princípios de Deus para a liderança está além do alcance do cristão fiel comum. Outra sugestão. Podemos identificar pelo menos o mínimo de 4 princípios. Aqui. A identidade do indivíduo precisa ser baseada na sua confiança em Deus e não em fontes falsas de segurança. Segundo, a meta do indivíduo precisa ser amar a Deus. E assim, o indivíduo será um exemplo digno de ser imitado. Terceiro, o estilo de liderança do indivíduo precisa ser de serviço aos outros e não exigindo ser servido ou de impor autoridade aos outros. 4. O indivíduo precisa de aceitar responsabilidade, a qual Deus o deu. Então, primeiro, Deus quer que o seu líder dependa nele e não outras fontes de liderança, da força por confiança. Vira comigo para Deuteronômio 17. Versículo 15. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja de entre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e assim dentre eles. Porém, esse não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicar mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E a terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei, e estas estátuas para os cumprir. Deus não apenas fez provações para o rei israelita, mas ele também deu várias regras que iriam governar o rei. Esta lista é muito interessante, especialmente quando o indivíduo percebe aquilo que Deus não inclui na lista. Deus não parece dar importância à estratégia econômica do rei, em potencial. Sua capacidade de gerenciamento, seu conhecimento ou experiência com técnicas provadas, seu status social, nada disso importa com Deus. O que importa é que Ele não vai juntar as coisas no que pode oferecer segurança. O militar não pode ter forte. Os cavalos não podem crescer. Ouro, prato, as coisas que as pessoas confiam, não pode juntar. Porque o Senhor está querendo eles temer a Ele. Isso é o ponto. Isso é o chave para o rei de Israel. Uma coisa. É preciso temer a Deus. Deus no centro de tudo. Ao contrário, Deus estava mais preocupado com o princípio central. Deus estava proibindo o rei de aquaria aqueles itens, os quais poderiam tentar o rei a confiar em outras fontes. Deus manda sua lei esteja continuamente com o rei para que ele possa aprender a temer a seu Deus. Devidamente entendido, tal temor descreve um indivíduo que reverencia e oculta a Deus. O ponto de Deus era: eu quero que o meu rei dependa apenas em mim. E Deus escolheu esse tipo de pessoas.
Davi, né? 1 Samuel 17 e 37. Davi possui um coração com qualidade qual Deus valorizava. Ele dependia em Deus. Mas, Saul? A pergunta é, né? Deus escolheu a pessoa certa. 1 Samuel 15, 17. 10, 16 e 22. Deus escolheu alguém que era pequeno em seus próprios olhos. Ele não estava dependendo em si mesmo. Ele tinha uma fonte de depender. Era Deus. Mas ele mudou. O problema com a liderança de Saul ele começou a acreditar em si mesmo. Isso o causou a se tornar orgulhoso. 1 Samuel 15 e 12. Ele começou a ter iniciativas baseadas em si mesmo. E como ele iria aparecer nos olhos dos outros, ao invés de para Deus. 1 Samuel 15, 30. E eventualmente ele desobedeceu a Deus. 1 Samuel 15, 11. E foi rejeitado por Deus. Por causa da pessoa que Saul se tornou, Deus se aprendeu de tê-lo tornado rei. Por que esse princípio de liderança é tão importante para Deus? Atrás deste princípio de depender em Deus, se encontra a batalha entre Deus e os ídolos pelo coração e amor da pessoa. Neste ponto, é tudo ou nada. A liderança santificada é alcançada ou fica muito além. Geralmente, o amor da vida de uma pessoa será dedicado àquilo que a pessoa acredita, oferece-a a maior segurança e significado. Se a pessoa acredita que um emprego, uma educação, vai cuidar dela, então a lealdade será aquela ao invés de Deus. E isto poderia ser visto através das decisões, o comportamento aqui. Qual prioridade vai ganhar? Se a segurança vem da educação, se de riquezas, o que tem, qual vai ser o comportamento da pessoa na família? Através do seu exemplo e decisões, aquela vida vai proclamar: isso é o melhor caminho. É isso que importa. Porque eu estou seguindo isso. Não é esta a liderança que o Senhor está procurando para seu povo, sua igreja e suas famílias. Um comportamento do mundo porque Ele não morreu. Com o centro da vida falso, na melhor das hipóteses, toda a esforço oculto se tornar uma camada de verniz. Na pior das hipóteses, a pessoa nunca terá tempo suficiente para achar tempo para louvar Deus. Porque realmente o coração tem outra devoção. O pai que falha em aprender essa lição de liderança irá se encontrar tomando decisões baseadas em valores que não estão arraigados em Deus. As decisões que ele toma podem refletir um valor maior no status, o qual seu trabalho oferece, por algo que ele tem de última geração, por o poder que ele tem, o status, ao invés de Deus. Não existe nada de errado com a tecnologia, o dinheiro, ou posições materiais. O problema aparece quando essas coisas se tornam a fonte da minha segurança e identidade. Qualquer um pode escolher aplicar esse princípio de liderança em sua vida. Colocar o Deus em primeiro lugar. Deus quer, segundo. Aquela liderança que vem do seu tipo de pessoa que Deus quer que sejamos.
para que o indivíduo seja um exemplo digno de imitação. Um requerimento-chave da liderança pastoral é que os presbíteros sejam um exemplo para o rebanho. 1 Pedro 5:3. Ser um exemplo não se resume toda a liderança de um presbítero. Ele também lidera através do ensinamento. Tito 1:9, 1 Timóteo 5:17. Ele deve equipar o rebanho para as boas obras. Efésios 4:11-14. Mas a menos que o presbítero seja irrepreensível e, portanto, digno de imitação, ele já perdeu sua capacidade de ser um líder cristão dentro da igreja. Porque se ele está comportando um jeito que não é de Deus, ele não pode ser um exemplo. Ele não pode liderar o povo de Deus. Jesus nos oferece o melhor humano, o melhor modelo humano superior de liderança, o qual é digno de imitação. Um grande aspecto da sua liderança é que ele modelou primeiro suas crenças, valores, atitudes e comportamento, os quais seus discípulos eram para possuir. Isso fala muito para também os pregadores, né? Como eles estão agindo. Se eles não estão evangelizando, como ele pode falar para outro? Vai, evangeliza, né? Tem muitos versículos sobre a liderança de Cristo. João 13:15, Lucas 9:23-24, Filipenses 2:5-8, Efésios 5:2, 1 Coríntios 11:1, mais. Mas, quando nós estamos falando de um exemplo de quê? Liderança envolve conhecer o que é importante e onde o grupo precisa de ser guiado. Fundamentalmente, existem duas metas diametricamente opostas, as quais batalham pelo coração do líder. De um lado, uma irá buscar a preservar um valor humano, o qual o eu será abraçado. No outro lado, a pessoa busca a Deus. A meta de Deus para seu povo foi e sempre será resumido pelo mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, mente e força. Esta é a meta, a qual guia e dirige a liderança cristã. A meta é o exemplo de amar Deus. Podemos ver o que acontece quando alguém procurar uma outra meta. Por exemplo, infelizmente, os pastores religiosos de Israel falharam em amar a Deus como eles deveriam. Ao contrário, eles caíram na idolatria de serem dedicados a servir a si mesmos. Ezequiel 34, 1-3 e versículo 8. Então, o que aconteceu pode já prevenir. Isto resultou no seu abuso e falha em suas responsabilidades de liderança ao rebanho. Ezequiel 34, 2-5. Então, para a família, ao instruir aos pais no que ensinar a seus filhos, Deus focalizou os pais na lição de mais importância e valor da vida, ou seja, amar a Deus com todo o seu ser. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e seguinte. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras de hoje te ordenando estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. Isso é o ponto.
O Senhor está querendo os pais ensinar a amar a Deus para os filhos. O sucesso em criar filhos não tem nada a ver com a segurança financeira do futuro deles, ou status na sociedade, ou poder, prestígio, habilidade de adquirir bens materiais, ou quanto tempo de férias podem tirar. Isso tem nada a ver com o sucesso de criar filhos. O sucesso é determinado pelo simples fato se eles cresceram aprendendo a amar a Deus. O pai ou mãe que, através de ações, palavras, tempo e meios financeiros, colocou maior ênfase no desenvolvimento de seu filho, em ser um médico, um herói em esportes, não deve se perguntar mais tarde, por que meu filho deixou a igreja? A criança aprendeu e obedeceu exatamente os valores que o pai ou a mãe ensinou. Servir a ti mesmo. Se a meta da pessoa é amar a Deus, então ela é digna de ser imitada. O pai ou mãe que egotisticamente manda que a televisão esteja sempre ligado no seu programa favorito, porque insiste em estar nos seus amigos e fazendo o bem quiser, será inapto a ensinar a sua família como amar a Deus e procurar o bem dos outros, porque ele não está fazendo, ele está querendo o que eu quero, ele está mostrando pelo exemplo o que eu quero, estou vivendo para mim mesmo, eu quero o meu televisão, eu quero passar com meus amigos, eu quero fazer tudo meu. E os filhos vão aprender a lição. Viver por ti mesmo. Mas ele pode falar de Deus. O pai que se irrita facilmente quando algo se quebra, deixando o teu temperamento revelar o quanto ele valoriza as coisas deste mundo, terá grande dificuldade em ensinar a sua família a amar ao Senhor com todo o teu coração, alma, força e mente. Porque se essa coisinha que tem tanto valor para mim, que eu vou ficar com raiva que quebrou, onde estão meus valores? Nas coisas. Estou ensinando. Apesar de que ela possa enganar a si mesmo, os outros irão ver claramente o que realmente é mais importante na sua vida. Este marido ou pai não deve esperar que os de sua casa o respondam com amor, paciência, generosidade e misericórdia, a menos que ele tenha primeiro demonstrado estas qualidades a eles. Não conte que seus filhos venham a lhe escutar, perdoar, ou tomar decisões onde Deus vem em primeiro lugar, antes do prazer e as demandas da vida. Se você não modelou primeiro estes valores e comportamento através de sua escolha de como agir, porque você está servindo ao Senhor. Este princípio de liderança não está além do alcance de qualquer um que não tenha já morrido para si mesmo, para viver para Deus. 3. Deus quer que um indivíduo esteja ativamente servindo aqueles que são para serem guiados, ao invés de exigir ser servido, ou sendo autoritário com eles. Jesus não apenas ensinou sobre liderança servil, mas Ele mesmo nos providenciou com o melhor e maior exemplo. Mateus 20, 28. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como sacrifício para muitos. Também João 10, 11 a 13. Esse estilo de liderança é diferente da liderança do mundo, onde reis reinam julgando aos outros, e grandes homens exercitam sua autoridade sobre seus subordinados. A liderança cristã
é construído no que aquele quem serve. Ler comigo. Mateus 20. Começando no versículo 25. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercitam autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate para muitos. Cristo é o cabeça da igreja. Para ser o cabeça, indica sua responsabilidade pela igreja. O foco é o Jesus, o Cristo, está procurando o bem-estar da igreja, está liderando a igreja. Tudo é controlado com essa meta de servir a Deus. E Jesus, como cabeça, não está te servindo. Cristo, como cabeça, não está te servindo. Mas Ele está liderando a igreja com a meta de servir a Deus. E o marido, como nós sabemos, também é cabeça na família. Mas isso não significa que ele tem autoridade para mandar que a esposa se servir. Porque a meta é servir a Deus. E ele, como Cristo, está procurando o bem-estar da família e da esposa, seguindo a Deus. E ele tem a responsabilidade de ser o cabeça. Mas isso não dá direito a ele mandar que eu sou rei. Eu quero o meu copo. Agora, por favor. Isso não é a ideia da cabeça. Da mesma forma que essa ideia de liderança se aplica a Jesus como cabeça da igreja, amando e servindo também como cabeça da esposa, o marido deve aplicar esse mesmo conceito de ser um servo livre, amando e servindo a sua esposa e filhos com a meta de servir a Deus. Efésios 5, 23, 33. Contrariando esse modelo de liderança, muitos pais enxergam seu papel de ser cabeça de sua casa como tendo o direito de simplesmente gritar ordens egoístas e fazer exigências as quais devem ser obedecidas, porque eu sou o pai. Apesar de que através do medo ou força, eles possam ser bem-sucedidos em forçar comportamento obediente enquanto os filhos estão embaixo do seu teto. Pode ter um comportamento que parece bem, por causa do medo ou que seja. Mas que, no meio do filho, não está crescendo. Tais pais falham no entender de que a liderança que é verdadeiramente bem-sucedida ocorre quando os outros seguem de sua própria vontade. Por que o marido é a cabeça? Ele não tem essa responsabilidade por ser mais esperto, mais educado, mais espiritual ou mais merecedor que sua esposa. De fato, ela pode até ser mais esperta, mais madura espiritualmente, um exemplo maior de Cristo. Ele tem esse papel simplesmente porque Deus o escolheu para ser responsável. Então, ele tem essa responsabilidade porque Deus deu. Não porque o que eu tenho. Como então que o marido, o pai, ganha a habilidade de liderar a sua família? O homem que ganha a habilidade de liderar a sua família, a sua casa,
É aquele que está disposto a primeiro morrer por seus próprios desejos, que ela possa servir ao bem-estar de sua família. Apesar de que Deus vai assegurar aos pais e maridos a responsabilidade de ensinar a família, a liderança é trabalhada primeiro por ser o tipo certo de pessoa. Isso vai ser demonstrado através do serviço constante buscando o genuíno bem-estar definido por Deus de sua casa. Através deste meio, o marido e pai ganha sua habilidade de liderar sua família. Liderança não é simplesmente um título que é dado a alguém. Ela é trabalhada através de um cuidado gênio pelo bem-estar dos outros. Este princípio de liderança santificada está dentro do alcance de cada cristão que escolhe procurar. Deus requer que as pessoas venham aceitar a responsabilidade a qual Deus o deu. Dentro da família, Deus deu ao marido a responsabilidade de ser o cabeça da esposa. Efésios 5, 22 a 23, Colossenses 3, 18. Deus não disse ao marido, se foi conveniente, seria melhor que você fosse a cabeça. Ao contrário, Deus manda que, como a cabeça, o marido seja responsável pela direção e bem-estar da família. Da mesma forma que dentro da igreja, onde os líderes devem prestar contas a Deus por aqueles que estão sendo liderados, Hebreus 13, 17, também os maridos e pais são responsáveis a Deus pelo bem-estar de sua família. Deus também deu aos pais e mães, especificamente aos pais, a responsabilidade de criar seus filhos no Senhor, os ensinando. Efésios 6 e 4. O fato de que ele, o pai, é responsável perante Deus não quer dizer que ele deve tomar estas decisões sozinho, sem primeiro escutar o que os outros possam ter a dizer. De fato, é muito importante ouvir e estar atento aos conselhos. Provérbios 11, 14, 13 e 10, 15 e 22. Salmos 1 a 1. Para que a decisão final seja cheia de sabedoria e bom senso. Deus deu a esposa como uma auxiliadora. Você sabe, né? Gênesis 2, 18. E, portanto, ela deve ser consultada antes de tomar decisões. Mas uma vez que a decisão foi feita, depois de todos terem sido escutados, é o marido e pai que carrega a responsabilidade daquela decisão. Frequentemente, os pais falham em aceitar a responsabilidade que Deus os deu, referente às suas esposas e filhos. Ao invés de aceitar a liderança, de ser o cabeça, tendo um coração dedicado a Deus, os mostrando como viver e os servindo através do seu amor, muitos pais buscam seus próprios interesses egoístas. Assim, ele abandona o papel e a demanda de tempo necessária para modelar esta liderança ao grupo de colegas, ou à esposa, ou à televisão, que seja. Então, quando as ordens rígidas do pai ausente são confrontadas com resistência e rebelião, o pai do mundo, de tanta frustração e impaciência, pode até desencorajar seus filhos ainda mais, os amaldiçoando. Como liderar bem a família? Primeiro, preciso ser o verdadeiro homem de Deus. Eu quero fechar lendo mais uma vez Mateus 6, 19 e seguinte.
Não acumulais para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrompem e onde ladrões escravam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Um há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezar o outro. Não podereis servir a Deus e as riquezas. Obrigado.